Olá, turma, estamos aqui juntos outra vez, eu, Rita Si, você estudante, super antenado com o Enem, super antenado com as nossas aulas, para vermos mais da competência 1. Nós vamos agora estudar o uso de parônimas, de homônimas, que são costumeiras nos textos que vocês produzem, e também algumas situações de concordância costumeiras nesses textos. Vamos ver aqui, primeiramente, um pouquinho de homonímia, paronímia e variação. Variação de forma. Vejam bem, nós temos aqui as palavras homônimas e as palavras parônimas. Rita Si, eu sempre confundo isso. Preste atenção. Se você entender o significado dessa palavra, desse conceito, você não mais fará confusão alguma. Homo significa o mesmo ou a mesma. E paro vai lembrar apenas uma aparência, algo parecido, mas não idêntico. Então, a diferença inicial é esta. Nós temos a ideia de mesmo ou de mesma, e aqui nós temos a ideia apenas de semelhança, aparência. Nimas é relativo a nomes. Então, nomes que têm a mesma pronúncia, a ideia de mesma, a mesma pronúncia, ou então a mesma grafia, ou ao mesmo tempo a mesma pronúncia e a mesma grafia. Essas são as palavras homônimas. Agora eu gostaria de que vocês percebessem esse finalzinho do conceito. Os significados precisam ser distintos. Os significados precisam ser distintos. Palavras com significados distintos, mas que têm ou a mesma escrita, ou a mesma pronúncia, ou ao mesmo tempo a mesma escrita e a mesma pronúncia. Daqui a pouquinho nós voltaremos a esse aspecto. Vamos para a definição de parônimas. Apenas uma aparência. Não há a mesma pronúncia, não há a mesma escrita. O que há é algo apenas parecido. A escrita e a pronúncia são parecidas. Duas palavras ou mais aparecem com a mesma escrita? Não, isso é homônima. A mesma pronúncia? Não, isso é homônima. Aparecem sim com a pronúncia parecida e ou com a escrita parecida. Muito bem, agora observem uma semelhança entre as duas situações. Tanto as palavras homônimas como as palavras parônimas têm significados diferentes. Por que eu estou realçando isso, turma? Vejam bem. Se eu trouxer para você a palavra xerox com acento no E e a palavra xerox sem acento gráfico, vocês sabem que eu não posso pensar que elas sejam homônimas, mesmo tendo a mesma escrita, embora tenham a mesma escrita. Por que eu não posso pensar que elas sejam homônimas? Porque elas têm o mesmo significado. Eu não posso trazer a palavra cota e a palavra quota, que são bem parecidas, para o grupo das parônimas. Por quê? Porque elas significam a mesma coisa. Eu não posso trazer a palavra quociente, um termo da matemática, nem quociente. Por quê? Porque elas significam o resultado da divisão. Então, elas são muito parecidas, quociente, quociente, mas eu não posso dizer que são parônimas. Elas não têm as mesmas letras, não têm a mesma pronúncia, e elas são parecidas sim, mas eu não jogo aqui no grupo das parônimas, porque elas têm o mesmo significado. Resumindo, para que duas palavras sejam classificadas como homônimas ou como parônimas, precisam ter significados diferentes. Porque os casos que eu acabei de citar para vocês, cota, quota, quociente, quociente, xerox e xerox, são casos de formas variantes de dizer a mesma informação, de trazer o mesmo significado. Significado é o mesmo. O significado de xerox é o mesmo de xerox. O de cota é o mesmo de cota. O de quociente é o mesmo de quociente. Portanto, esses três pares de palavras nem se encaixam em homônimas, nem se encaixam em parônimas. Tudo bem, Rita Si, mas eu não entendi bem ainda o que é homônima nem o que é parônima, não. Você vai entender agora na nossa próxima tela, porque eu vou lhe dar exemplos. E aí fica tudo bem claro. Vamos pensar nas palavras parônimas, que eu já avisei a vocês que tem uma aparência, uma semelhança, mas não uma igualdade. Não são iguais nem em fonemas, nem em letras, nem em pronúncia, nem em escrita. São apenas parecidas.
parecidas. Turma, são parecidas, e eu lembro a vocês que os significados são diferentes. Os significados são diferentes. Então, nós poderíamos trazer para cá, por exemplo, despensa e dispensa. Observem que essas palavras não são idênticas em suas letras, porque na primeira eu tenho a letra E, na sílaba 1, e na segunda eu tenho a letra I. Então, elas não são idênticas em letras. Elas também não são idênticas em pronúncia, porque em cima nós temos despensa, des, e embaixo dispensa, diz. Então, a pronúncia é diferente, as letras são diferentes, agora elas parecem bastante. São quase iguais, mas não chegam a ser iguais. E os seus significados são diferentes. Despensa é um espaço usado para guardar normalmente mantimentos. E dispensa é a atitude de dispensar. Eu tive dispensa do pagamento, eu fui dispensada de pagar. Não preciso pagar. Então, aqui eu tenho dois significados diferentes e as palavras são bem parecidinhas. Elas são parônimas. Muito bem. Vamos agora ver homônimas. As homônimas precisam ter algo igual. Se elas tiverem os mesmos fonemas, chamam-se homófonas. Vamos ver aqui palavras homófonas. Vejam o verbo no singular, ele vem, ela vem. Ele vem, ela vem. E no plural, eles vêm, elas vêm. Nós temos aí uma situação de homófonas, de homonímia. Os fonemas são iguais. Os fonos. Então, aqui eu tenho homófonas, mas eu uso em situações diferentes. Vamos ver as homógrafas. O que elas têm igual? A grafia. Olha só aqui a expressão grifada. Então, elas são homógrafas. Por exemplo, começo, substantivo. O começo do filme não era bom. O começo, no sentido de o início do filme. E eu tenho a palavra começo. Eu começo a trabalhar às 7 em ponto. Aqui eu tenho as mesmas letras, mas as pronúncias já não são idênticas. Aqui eu tenho começo com o som fechado e aqui eu tenho começo com o som aberto. O fonema aberto. Então aqui, turma, nós temos mais uma vez palavras com significados diferentes, porque eu não consigo substituir uma pela outra. Eu não conseguiria chegar e dizer o começo do filme foi bom e eu começo a trabalhar às 7. Cada uma é usada num momento distinto, então elas são palavras de significados diferentes. Palavras de significados diferentes. Na primeira dupla, nós temos os mesmos fonemas. Vem, vem, ele vem, eles vêm. Temos os mesmos fonemas. Temos homônimas, homófonas. Entendido? A grafia já é um pouco diferente porque recebe o acento. Na segunda dupla, nós temos a mesma grafia, só não temos os mesmos fonemas. Portanto, nós temos um caso de homógrafas. Vamos agora ver o que são as perfeitas. As perfeitas são aquelas que são, ao mesmo tempo, homófonas e homógrafas. Por exemplo, nós temos aqui a palavra manga, que é manga doce. Evidentemente, nós estamos falando de uma fruta, que é manga doce. E também poderia dizer, sujei a manga do vestido. Sujei a manga do vestido, que é a parte de uma peça do vestuário. Sujei a manga da blusa. Nesse caso, turminha, você percebe que o significado também é diferente. Então, aqui nós temos homônimas perfeitas, que são, ao mesmo tempo, homófonas e homógrafas. O que isso significa? Elas têm as mesmas letras, têm os mesmos fonemas, mas os significados são completamente diferentes. Manga, fruta, em nada lembra manga de roupa. Manga de roupa, em nada lembra manga fruta. Então, nós temos um caso de homônimas perfeitas.
As palavras que foram escolhidas para trabalhar com vocês a partir de agora são palavras que poderão estar presentes nos seus textos. Nós não falaremos, evidentemente, no texto do Enem, de manga de roupa nem de manga fruta, né? Nós não falaremos de despensa, lugar para guardar mantimentos. Acontece que eu resolvi trazer aqui alguma explicação inicial sobre os dois conceitos, porque não se perde com isso. Já que eu vou tratar disso, isso pode ser importante para a sua prova de linguagens e códigos. E desculpem a repetição do isso. Já que eu vou tratar disso, é porque certamente é importante para a sua prova de linguagens e códigos. Vamos em frente, turma. Vamos ao próximo slide. Vamos trabalhar agora com homônimas. Homônimas e parônimas frequentemente confundidas. Vamos ao nosso exemplo número 1. A. Você pronuncia A com H do mesmo modo que pronuncia A sem H, não é isso? Eu quero lembrar que o A com H é uma forma do verbo haver. Se é uma forma do verbo haver, é sinônimo de um outro verbo. Se eu tenho um verbo, ele só pode ser sinônimo de outro verbo. Se eu tenho um substantivo, ele só pode ser sinônimo de outro substantivo. Sinônimo no sentido de ter o mesmo significado. Então, quando é que eu vou usar o A com H, Rita C? Muito simples, gente. Você vai usar o A com H quando você puder substituí-lo pelo faz, que é um verbo fazer. Quando você puder substituí-lo por existe, que também é verbo existir. Ou por existem, plural. Ou ainda por ocorre, ou por ocorrem, plural. Então é só você fixar que quando você tem o A com H, você pode substituir esse A com H do verbo haver por um outro verbo, também no presente, também na terceira pessoa do singular. A correspondendo a faz, ou a existe, ou a ocorre. E no caso dos dois últimos, também equivalendo ao plural. Muito bem. Rita, se vamos ver um treino sobre isso aí? Vamos sim. Você diz aqui, há 3 horas, há 3 dias, há 3 minutos, como você preferir, estivemos lá. Observem. Significa, nós estivemos lá faz 3 horas, faz 3 dias estivemos lá, faz 3 dias que estivemos lá. Então, aqui significa faz, pessoal. Certo? Então, não confundam. Ah, Rita, se eu aprendi que o A com H é utilizado para um tempo passado. Tenha muito cuidado. Nem sempre os tempos passados admitem o A com H. Cuidado, que nem sempre os fatos passados podem ser acompanhados de A com H. Depois falaremos disso durante a resolução de questões. Eu também poderia dizer que significa existem. Por exemplo, há 3 pessoas ali. Há três pessoas lá. Aqui, o verbo haver pode ser substituído por existem, no plural, 3 pessoas lá. Obviamente, se fosse uma só pessoa, eu diria há uma pessoa lá, no sentido de existir, no singular, uma pessoa lá. Eu ainda poderia lhe dar mais um exemplo com ocorre. Vamos ver. Há problemas. Por aqui. Turma, tanto eu posso entender existem problemas por aqui, como ocorrem problemas por aqui. Então é muito simples entender que o A com H é sinônimo de algum outro verbo. Faz, existe, existem, ocorre ou ocorrem. Se você não conseguir fazer essa substituição, não use. Vamos em frente. Claro, não usem como principal. Como um verbo auxiliar, até pode ocorrer. Depois falaremos. Vamos ao mas. Sinônimo de porém. Sinônimo de porém. Eu ia à festa, mas não pude fazer isso. É uma oposição. Eu gosto de você, vírgula, mas não concordo com sua atitude. Porém, não concordo com sua atitude. Esse mas é sinônimo de porém, gente, de no entanto, de entretanto,
de contudo. Vejam bem, mas, porém, no entanto, entretanto, contudo. São conjunções adversativas, turma. O que isso significa? Significa que vocês vão usá-la muito nas redações de vocês, usá-las. Por quê? Porque vocês vão trabalhar com oposições, principalmente nos momentos de problematização, de apontar alguma falha, alguma lacuna. Então, são sinônimas. Mas, porém, no entanto, entretanto, contudo. Ah, e o todavia. Vamos colocar logo todas elas aqui. Todavia. Isso é importante quando estudarmos a competência 4, porque você não pode, na sua redação, usar sempre o porém ou sempre o mas. Você precisa sempre fazer substituições, mostrar aos avaliadores que você domina a coesão, que você domina essas conjunções. Vamos em frente. O mais é um pronome indefinido, oposto de menos. Traga mais água, traga menos água. Ou um advérbio de intensidade. Estude mais, aumentando a intensidade do estudo, né? Você está mais bela hoje, mostrando a intensidade de uma característica. Chegou mais cedo hoje, também trazendo a intensidade de um advérbio. Então, o mais, que normalmente é contrário de menos. Entende? Você diz, você está mais bela hoje, poderia ser menos bela. Você chegou mais cedo hoje, poderia ser chegou menos cedo. E você estude mais, poderia ser estude menos. Isso eu não aconselharei, claro. Vamos em frente, vamos à próxima. A próxima homônima ou parônima que costuma trazer problemas a vocês. Vamos à próxima tela. Bom, mal com U, má e mal com L. Vocês sabem que má, item 5, é feminino de mal. É uma forma feminina, do gênero feminino. Mal, adjetivo, antônimo de bom. Tenha bons estudos. Tenha bons, plural, bons estudos. Cuidado, não permita que lhe façam ter maus estudos. Maus, com U, porque é um antônimo de bons, né? Má, antônimo de boa. Façam uma boa viagem, não deixem que lhe façam ter uma má viagem. Oposto de boa, má. E mal com L, que pode aqui chegar com essas 3 acepções. Acepção número 1, como advérbio de modo, antônimo de bem. Para isso que você precisa atentar. Como substantivo, sinônimo de outro substantivo, evidentemente. Maldade, malefício. Vamos ver logo aqui alguns exemplos. No item 1, eu diria, você está mal acompanhado. Então, eu diria, você está bem acompanhado, contrário de bem, antônimo de bem. Você dirige bem, para não dizer você dirige mal com L. Não é isso, gente? Substantivo, você gosta muito de causar o mal aos outros, de causar mal aos outros, de causar malefício, maldade. Não me faça mal, não me faça maldade. Conjunção, adverbial, temporal, sinônimo de quando. Mal cheguei, o menino correu para os meus braços. Assim que cheguei, logo que cheguei, quando cheguei. Gente, eu sei que são muitas informações, mas elas são importantíssimas. E não se preocupem, porque no momento de fazermos as questões, vocês vão dominar tudo isso. Vamos a mais uma, estamos na 6ª. Se não me engano, a memória são 15. Vamos à 7ª. Gente, agora vamos ao emprego do onde, do aonde e do para onde. O onde é um advérbio de lugar. Às vezes um advérbio relativo, correspondendo a um pronome relativo que termina por indicar lugar. O onde é muito confundido com o aonde. Eu aproveito a ocasião para trazer também o para onde. Quando eu posso usar onde, aonde ou para onde? Primeiramente, uma semelhança entre os 3 casos. Em todos os 3 casos, nós temos uma ideia de espaço. Nós não podemos usar o onde, ou aonde, ou para onde,
quando não há uma ideia de espaço. Por exemplo, não posso dizer a festa onde o conheci, a festa onde a conheci. Por que não? Porque festa não é um espaço, é um evento. Não posso dizer a festa para onde irei hoje, porque festa não é um lugar, é um evento. Então, nem uso onde para me referir à festa, nem aonde, nem para onde. Muito bem, gente. E que diferença há? Semelhança eu já expliquei. Agora, a diferença é a seguinte. Quando você tem um deslocamento, você poderá usar aonde ou para onde. Um deslocamento de um lugar para outro. Rita, sim, é óbvio. Como é que eu posso me deslocar de um lugar para o mesmo lugar? Posso sim. Se eu saltar aqui agora, eu me desloco e eu volto ao chão. Então, eu posso sim me deslocar em um mesmo lugar. Se eu quiser girar no estúdio, eu estou andando dentro do mesmo espaço, sem delimitar o início e o fim do meu giro, eu estou me movimentando, me deslocando em um mesmo lugar. Nesses casos, eu uso onde. O estúdio onde estou circulando, onde estou andando, onde, não é aonde. Por quê? Porque eu fiquei apenas no estúdio. A não ser que eu queira falar que saí do princípio ao fim do estúdio. Nesse caso, eu marco 2 lugares, o princípio e o fim. Então, isso é muito delicado. Vejam bem, se eu usar onde, eu posso até me deslocar, contanto que não existam 2 lugares no contexto, delimitando o princípio e o fim. Entendido? Se eu tenho 2 lugares, um de saída e um de chegada, eu passo a usar ou aonde ou para onde. Quando é que eu uso o aonde? Quando a minha permanência vai ser curta. E o para onde, quando a minha permanência vai ser longa. Agora, gente, isso é muito relativo. Imaginemos que eu queira viajar, passar alguns dias em São Paulo. Quero passar 5 dias em São Paulo. E eu acho que 5 dias é muito tempo. Então, nesse caso, eu uso para onde. Mas se eu achar que 5 dias é um tempo muito curto, porque eu estou acostumado a viajar e passar 3 meses fora ou até 1 ano, então 5 dias para mim passam a ser um curto espaço de tempo. Isso é muito relativo. Existem situações que me obrigam a escolher um dos 2, mas às vezes isso fica por minha conta. Imaginemos que alguém da minha família sai de casa com 2, 3 malas. O que é que eu deduzo como seu familiar? Que vai embora de vez. Ou então que vai viajar e passar um bom tempo fora. Afinal de contas, são 2 ou 3 malas. Então, como é que eu faria uma pergunta a essa pessoa? Meu filho, vovó, vovô, papai, mamãe, para onde vai? Por que para onde? Porque eu estou vendo 2 ou 3 malas. Se eu estou vendo 2 ou 3 malas, eu sei que não volta logo. A pessoa não vai voltar logo. Nesse caso, eu sou obrigada a usar o para onde. Entendido? Se eu vejo a pessoa sair para trabalhar o dia inteiro, eu sei que ela vai demorar a voltar, para mim isso é um tempo de estada significativa no trabalho, eu posso usar para onde. Se eu acho que ela vai ao trabalho apenas pegar um documento e volta logo em seguida, eu uso aonde. Entende? Então, isso aqui você vai administrando conforme a percepção de tempo que vai ser entendido para o contexto. Compreendido? Então eu digo aqui, aonde vai? A padaria? Aonde vai a padaria? Eu já comprei o pão. Num contexto desses, já fui, não precisa mais ir, eu já fui, já comprei o que precisava comprar. Num contexto desses, constrói-se aqui a ideia de que a pessoa vai à padaria e volta logo, compra pão e volta. Então, aqui eu uso aonde. Agora, se a pessoa trabalha na padaria e ela se arruma para sair, eu pergunto, para onde vai? Para onde vai? Hoje não é feriado? Hoje é feriado, você ainda vai trabalhar hoje? Para onde vai? Para a padaria? Entendido?
Eu estou trabalhando com contextos de perguntas, mas existem outros contextos também, né? A pessoa diz à outra, a cidade aonde vou fica próxima, hoje mesmo eu volto. Ela disse que volta rápido, e ela vai a uma outra cidade, está em uma cidade A, vai a uma cidade B para voltar em breve, rapidamente. Se ela vai passar aí uma semana na cidade vizinha, ela diz, a cidade para onde vou é próxima, logo chegarei lá. Então ela acha que uma semana já é muito tempo. Entendido, turma? Vamos ao item 10. Vamos ao próximo. Acerca de, juntinho, acerca de, com o verbo haver, que a gente já conhece, que significa faz, não é, minha gente? Faz, ou existe, ou ocorrem, nós já aprendemos isso. Verbos são sinônimos de verbos, não há mais como você confundir. Eu digo, há cerca de 10 mil pessoas no estádio. Existem cerca, significa existem cerca de 10 mil pessoas. Esteve aqui há cerca de 1 hora, esteve aqui faz cerca de 1 hora. Há cerca de 10 terremotos por mês no Japão. Ocorrem cerca de 10 terremotos. Então são situações de verbo, não é isso? O acerca separado, item 12, traz uma ideia de aproximação. Moro a cerca de 1 quilômetro daqui, a aproximadamente 1 quilômetro. Irei embora para uma cidade que fica a cerca de 1.000 quilômetros daqui, a aproximadamente 1.000. Pode ser que sejam 990, 800, 1.010. Não, 1.010 não, porque passa, mas 999, 990. Então, esse acerca traz ideia de quê? De aproximação, aproximadamente. E o primeiro, juntinho, traz a ideia de assunto. Vamos falar sobre algo, acerca de algo. Então, essa é a diferenciação. Vamos finalizar com os itens 13 a 15, para em seguida, no próximo vídeo, fazermos algumas outras observações importantes sobre homônimos e parônimas. O porquê, minha gente, importantíssimo. O porquê, juntinho com acento, uma palavrinha só, tem um significado, significa motivo, significa causa, significa razão. Se você numa frase puder substituir o porquê pela palavra motivo, pela palavra causa, pela palavra razão, esse porquê deve ser junto com acento. Diga-me o porquê do seu medo. Significa, diga-me o motivo do seu medo, diga-me a causa do seu medo, diga-me a razão do seu medo. Nesse caso, porquê junto com acento, porquê substantivo. Item 14, o porquê separado. Esse por é uma preposição e esse que é um pronome. Então, quais as substituições que eu poderei fazer? O por separado do que é substituível por outro por separado de outro pronome. Pronome qual, pronome quais. Por isso, eu poderia dizer, por que choras? Significaria, por qual motivo choras? Entende? Por qual razão choras? Não confunda a situação 14.1 com a situação do item 13. Aqui no item 13, eu substituo a palavra porquê apenas pela palavra motivo. Diga-me o porquê, diga-me o motivo da sua raiva. Mas no item 14, eu não substituo apenas pela palavra motivo. Eu posso substituir pela expressão por qual motivo, que é uma expressão bem maior, ou pela expressão por quais motivos, ou ainda por quais. Vamos ver outros exemplos. Por qual rua você gosta de ir para casa? É o mesmo que por que rua você gosta de ir para casa? Por qual time você torce? É o mesmo que por que time você torce? Muito bem. Situação número 2, preposição mais pronome relativo, portanto, sinônimo de pelo qual, pelos quais, pela qual e pelas quais. Não se preocupem, porque isso vai ser exercitado. Há questões sobre o porquê para fazermos juntos. Observação. Se anteceder a sinal de pontuação, esse porquê recebe um circunflexo. E, finalmente, temos o porquê
que não é o porquê que se encaixe nas situações anteriores, é uma conjunção causal explicativa ou final. E aqui nós não temos acento, não é isso? Vamos entender isso aqui bem direitinho, mas na hora dos nossos exercícios. Vamos seguir para o próximo vídeo, então.